Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Estamos, portanto, dando continuidade a mais uma leitura diária. Nesta feita se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 ao 18, cujo título da leitura é: O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Observe, portanto, o que nos diz o texto sagrado. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu me lembro de um tempo passado, onde estava numa classe e aparentemente, talvez se alguns estivessem ali, teriam achado aquela pergunta bizarra, da qual uma aluna minha me perguntou, quando lecionava aos adolescentes, perguntou-me quando eu disse para ela que o chifre do Antigo Testamento, no hebraico, significa poder. E ela perguntou se o chifre significa poder, porque a Bíblia não diz que Deus tem chifre. Expliquei para ela o significado, já havia explicado, ou melhor dizendo, o significado de antropomorfismo, no qual atribuímos características humanas a Deus, antropopatismo, onde atribuímos características emotivas a Deus, teofania, quando Deus se manifesta em forma humana. Todavia, a pergunta dela não é bizarra, pois ela simplesmente queria saber o que em toda a Bíblia pode representar a grandeza do poder de Deus. Eu respondi a ela que não precisava de uma visão simbólica de um chifre para Deus, pois Deus é a própria fonte do poder. Ele não precisa de poder, pois ele já é o poder. Todavia, a nós aprouve a Deus mostrar uma manifestação do seu poder. E essa manifestação é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus, a salvação que vem de Deus, que Deus, Ele é tudo, que nós não somos nada, que a cruz não serve para glorificar o homem, portanto, cultos centralizados no homem, cultos antropocêntricos, são completamente sacrifícios de tolos, pois o Evangelho ele não dignifica o homem, ele o humilha, ele mostra que o homem não é nada, mas Deus é tudo, e mesmo sendo tudo, e mesmo sendo grande, enviou o seu Filho em forma humana, com nome comum, pois Jesus era um nome comum, inclusive há um outro Jesus na Bíblia, um cooperador de Paulo mencionado na Epístola de Colossenses, e ele se humilhou e veio de forma humana morrer em prol da humanidade. E o amor de Deus é a mais autêntica manifestação do seu poder, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, seja grego. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que não pereça, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Pois o justo, reiterando as palavras de Abacuque, Paulo escreveu, e Lutero releu, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e do céu se manifesta a ira, o cálice da ira de Deus sobre toda a raça humana, principalmente aqueles que transformam a verdade em mentira, em injustiça e a injustiça em verdade. Que Deus possa continuar nos abençoando e que seja manifesto em nossos corações o seu poder, pois o reino dos céus não é comida e não é bebida, mas é o poder de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.